acompanhem. Então é o seguinte, já temos então essas definições, certo, do Campeonato Paulista com esses jogos. E, cara, é impressionante, né? Porque nos últimos anos a federação tinha um regulamento que você não tinha como ter clássico na fase de quartas de final. Esse ano perigava já queimar os clássicos nas quartas. Sim. Né? Tanto que ontem, boa parte do tempo, Em jogos pelo menos únicos, um clássico né? estava acontecendo. E, cara, deu tudo certo, foi o que o Bruno falou, deu tudo certo, não teremos clássico agora, com possibilidade, eu acho difícil, porque tem times, né, osso duro de roer, podemos dizer assim, mas pô, a gente pode ter uma semifinal só de clássicos, né? Mas Pode. assim, eu acho também, nessa questão de perigar, né, alguns times, por exemplo, o Santos contra o Novo Horizontino, de todos os confrontos das quartas, eu acho que esse é o menos... Não menos equilibrado, mas dos grandes, esse é o mais difícil, porque eu acho que o Santos ainda não tá um time pronto pra esse campeonato, sabe? Mas eu acho deu um que o show, Novo... hein, na Vila. Mas assim, no nível de dificuldade, eu acho que o Novo Horizontino vai apresentar mais Eu dificuldade sei, do que o mas Belo Clube. Os caras pegam gosto, né? Faz Sim, gol, cria sim. confiança. Eu acho que isso é importante, faz parte do campeonato e foi no momento certo, porque precisava dos gols de fato, né, pela questão do critério de desempate, mas eu acho que dentre os confrontos que a gente tem nas quartas, esse é o mais complicado em comparação aos 4 grandes, né, aí Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians. O Santos pega o jogo mais difícil, porque o do Palmeiras é relativamente, muitos vão considerar o mais tranquilo, né? Sim. Inclusive o Palmeiras ontem empatou, mas perdeu um caminhão de gols. Ontem o Palmeiras estava com uma pontaria completamente desafinada, assim. O Palmeiras perdeu muitos gols, teve muitas oportunidades, acabava parando ali no goleiro do Guarani ou mandando pra fora. O São Paulo também tem um jogo interessante com o Bragantino, mas o Bragantino é aquele clube que a gente nunca sabe o que esperar, né? Porque ele é um time totalmente gelado. A gente não sabe se vai ser um time que vai 100% atacar, se vai ser um time que vai jogar um pouco mais recuado. É um time que a gente nunca sabe o que esperar de fato. Eu acho que esse é um time que o São Paulo tem uma porcentagem maior, talvez, de vencer do que Santos e Novo Horizontino, por exemplo. Se eu tivesse que apostar, hoje eu acho que a gente vai ter uma semifinal só de clássicos. Acho que todos passam. Embora tudo isso, a expectativa é que todos eles passem, o né? Santos é mais complicado mesmo, joga fora de casa, em Novo Horizonte. O Novo Horizontino é um time chato e o Anderson Moreira é um cara muito inteligente pra conseguir ganhar esse tipo de jogo. Mas a previsão, assim, mais realista, eu acho que é de classificação dos 4. Acho que os 4 vêm num momento de alta, não vou dizer que é um momento bom do Santos classificar da forma que classificou na última rodada, nem do São Paulo, não é aquela coisa maravilhosa, mas são times que estão conseguindo evolução, acho que mostram algumas coisas, né? E o Corinthians e o Palmeiras também numa fase um pouquinho mais tranquila. O Corinthians venceu o jogo, esteve ameaçado também em São Bernardo, porque caso o São Bernardo fizesse um gol, saindo um gol do São Bernardo, o Corinthians poderia estar eliminado. Isso, enfim, foi uma preocupação do Dorival. E a notícia pior do Corinthians é a do Yuri Alberto, né? Não, verdade. É uma lesão de grau 2, né? E deve perder o Paulistão. O Corinthians agora deve ir até o final do Paulista sem o Yuri Alberto. E facilmente. perde boa parte não, né? Perde esse início de campeonato brasileiro ainda, né? O Corinthians tem um jogo a menos contra o Atlético Paranaense, que vai ser no sintético lá no Paraná. Então provavelmente não vai ter o Yuri Alberto para esse jogo. É muito provável, assim, que ele não esteja em campo, deve levar uns 2 meses. Pelo menos. O Dr. Marco Aurélio estava falando hoje no Jogo Aberto que leva aí quase 6 semanas de recuperação, porque ainda tem o processo de recuperação no gramado, né? Porque é o período que ele fica fora, e aí tem a questão da adaptação também. Então, acredito que um pouco pro início de abril, né? Pra ele voltar a 100%. O Corinthians perde muito, pra mim. E cai até assim. Não tem ninguém pra posição dele, o Corinthians. Não tem, vai ter que jogar com o Memphis e o Pedro Vitinho, Raul, né? Pedro Raul, Guinegão. Mas aí cai muito a qualidade, né, PDV? Mas tá lá. O que tem, eu acho que a escolha vai ser o Guinegão. Ganha pra isso, tem que ser o Guinegão, né? A escolha do Dorival vai ser o Guinegão, mas ainda assim pede muito em termos de favoritismo pro Campeonato Paulista. O Yuri Alberto é um cara que chama esses jogos grandes e vai fazer bastante.